parabéns do evento 50 anos do Jardim Santo André de São Francisco. Estamos com a nossa gestora do Santo Rafael para nos comentar sobre o bairro. Boa noite. Boa noite. Poderia comentar sobre o bairro, a sua experiência que você tem com a comunidade do Jardim Santo André e Jardim São Francisco? Sim. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder estar conversando um pouco com vocês para contar uma história que vocês não aprendem na escola. A história aqui do Jardim Santo André. E eu vou começar mostrando para vocês essa calçada aqui, ó. Desse ponto aqui, que é a divisa do posto de saúde, da Escola Alcides Bosco, até a outra ponta lá, que é a divisa com a EMEI Carmen Miranda, aqui em 1986, 87, 85, 88, não tinha calçada. E aqui no Jardim Santo André, eu morava na época aqui, nós tínhamos vários movimentos. Nós tínhamos movimento de transporte, de moradia, de asfalto, de educação, de saúde. E no movimento de asfalto, na comissão, nós tiramos um encaminhamento, tiramos uma comissão, fomos até, naquela época chamava-se Delegacia de Ensino no Estado, hoje é Leste. Aqui é Leste 3, que cuida das escolas do estado aqui. Na época chamava-se Delegacia de Ensino, era a 11ª Delegacia de Ensino, que ficava na Avenida Sábado d'Ângelo, em Itaquera. Fomos até lá, conversar com o dirigente regional, pedir para que eles asfaltassem, porque naquela época era a Delegacia de Ensino quem asfaltava as calçadas das escolas, né? E nós pedimos, e aí eles nos deram dinheiro, mas disseram que não tinham como fazer, não tinha dinheiro para mão de obra, só tinha dinheiro para comprar o material. Nós, da Associação de Moradores, então, aceitamos o dinheiro e aí reunimos a população, e essa calçada aqui foi construída pela população aqui do Jardim Santo André, em 1985, 87, não me lembro bem o ano exatamente, se foi 87 ou 88, né? Mas isso é uma parte da história, não é? Aqui no Jardim Santo André, hoje o Jardim Santo André, ele aumentou muito, a população aumentou muito, praticamente quadruplicou. Mas naquela época era um bairro menor e nós não tínhamos asfalto. Então não tem uma rua asfaltada aqui no Jardim Santo André que não tenha sido fruto do movimento de asfalto da região naquela época. E eu participava do movimento. E interessante é que a minha rua, que era a Rua José de Sá e Arruda, foi uma das últimas a ser asfaltada. E o pessoal da minha rua discutia, mas por que a nossa rua, você é do movimento, e por que a nossa sempre vai ser a última a ser asfaltada? E eu dizia para o pessoal, porque como eu sou uma das lideranças do movimento, se a nossa rua aqui for a primeira a ser asfaltada, o que é que vai acontecer com o movimento? Ele vai acabar, não é? E outros vão dizer que eu fiz isso em benefício próprio. Então a nossa rua aqui precisa ser uma das últimas a ser asfaltadas. E realmente foi uma das últimas ruas a ser asfaltada naquela época pela luta do movimento de asfalto aqui no bairro. Nós tínhamos a luta pelos conselhos de saúde. Nós nos reuníamos no salão da Igreja Católica, né? E depois nós construímos a Associação de Moradores também. E esse bairro foi sempre um bairro muito fértil, com muitas lideranças. Então as mudanças de linha de ônibus aqui, a construção de escolas, foi tudo fruto da nossa luta. Não teve nada que tenha sido dado de graça. Agora, em determinados governos, a gente sofria muito para conseguir isso aqui, né? Em outros governos, como por exemplo os governos democráticos, os governos do Partido dos Trabalhadores, o governo da Luísa Erundina, depois, na época, depois veio o governo da prefeita Marta Suplicy, que na época ela estava no PT, e aqui eu não morava mais aqui, já tinha me casado e morava em São Mateus, mas eu sempre trabalhei nesta região. Né? E então eu digo para vocês, os jovens de hoje aqui não conhecem de fato a história do Jardim Santo André, porque às vezes ela é contada pela elite do Jardim Santo André. Porque a gente acha que o Jardim Santo André não tem elite, mas tem gente aqui que se acha elite, e não é elite, é trabalhador como qualquer um, mas infelizmente se acha elite e não conta a história realmente que aconteceu. Então é com muita alegria que eu coloco isso para vocês.
nós, empreendedores jovens, gostaríamos de agradecer a sua participação conosco e que você continue sempre com esse carinho pela comunidade que você tem, esse carinho imenso. Obrigado por tudo e boa noite. Eu agradeço a vocês e digo para vocês, vocês estão vendo hoje o que está acontecendo com a imprensa no país. Ela, na verdade, se transformou, a mídia se transformou num poder acima de qualquer poder, não aceita ser questionada e constrói ou destrói qualquer história que ela queira. Ela está acima de tudo e de todos. Vocês estão aprendendo a entrevistar. Futuramente, talvez alguns de vocês queiram seguir essa carreira, serem jornalistas e repórteres engajados com a luta do seu povo. Representem de fato a história real, a história do povo. Porque se vocês pensarem só no salário de vocês, talvez vocês tenham um bom emprego na Rede Globo. Mas se vocês pensarem que tudo que vocês estão construindo hoje, o chão que vocês pisam, necessita da voz de vocês, vocês não vão deixar que a Rede Globo ou que a mídia, no modo geral, fale por vocês. Vocês vão ser a voz. Talvez não trabalhando numa grande emissora, mas construindo a sua própria imprensa, tendo uma imprensa autônoma, alternativa, produzindo suas pesquisas, seus vídeos e vendendo. Porque tem muito jornalista independente hoje em dia que ganha às vezes mais dinheiro do que aqueles que aparecem na mídia todo dia. Mas ele pensa com a sua própria cabeça, ele não pensa com a cabeça do outro. Desculpe. Obrigado e boa noite.